Gente, nesse vídeo vamos revisar então o capítulo 5 e 6, que nós vimos lá na nossa terceira aula. Vamos falar sobre contaminação e sobre as DTAs, tá? Iniciando então, relembrando o que é contaminação, a gente fala de contaminação, mas o que é contaminação? É a presença de qualquer material estranho que não pertence àquele alimento e que vai comprometer a sua qualidade ou que vai tornar o alimento impróprio para o consumo, tá? Vimos lá que existem diversas fontes de contaminação. Os micro-organismos estão em todos os lugares, gente. Nas fezes, no ar, na água, no solo, nos animais, nas pragas, vetores e pragas, os ratos, insetos, né? No homem. Então, é muito fácil contaminar. É muito fácil levar micro-organismos para os alimentos, certo? Existem, então, três tipos de contaminações: a contaminação física, a contaminação química, a contaminação biológica. Relembrando, o que é a contaminação física? Quando temos materiais estranhos, indesejáveis, que por algum motivo de falha no processo, algum descuido, são encontrados nos alimentos. Podem causar ferimentos, podem ser repulsivos. Os fios de cabelos, pedras, objetos, moedas, enfim, qualquer tipo de objeto, né? Pode ser uma contaminação física, não deveria estar ali no alimento, né? E por algum motivo foi contaminado. Quando falamos de contaminação química, pessoal, lembrem lá o que é a contaminação química. É quando o alimento acaba sendo contaminado por alguma substância tóxica, né, que pode causar algum dano ao consumidor. Então, agrotóxicos, produtos de limpeza, diversos outros tipos de produtos químicos que podem ser utilizados dentro da indústria, lubrificantes e tudo mais, podem vir ser uma contaminação química, tá? Então é preciso tomar muito cuidado, principalmente nas etapas de higienização, quando se utilizam os produtos químicos, tem que ser realizada uma lavagem muito bem feita para evitar que esses resíduos de produtos possam contaminar os alimentos e causar uma doença, causar um dano à saúde das pessoas, tá? Essa contaminação química pode acontecer em qualquer momento da fabricação, né, através dos produtos, de aditivos em excesso também, pesticidas, fungicidas, raticidas, os cosméticos e os alérgenos, glúten e lactose também. Ok, gente? E a contaminação biológica, né? Essa daqui é a que mais temos que dar uma atenção, assim, especial, porque são aqueles organismos vivos que estão presentes nos alimentos e podem causar doenças. Alguns já estão presentes, outros vêm de outros meios e contaminam os alimentos. Então, os micro-organismos, né, as bactérias, os vírus, os fungos, os parasitas podem contaminar. Então, eu vou ter aí uma contaminação biológica do meu produto, e isso, né, os micro-organismos vão causar doenças aos consumidores, né? O contato, então, da contaminação biológica pode se dar através do manipulador, por práticas de higiene inadequadas, né? Por falta de controle de tempo, de temperatura, por diversos motivos ali dentro da área de manipulação, eu posso estar sujeitando o meu alimento a uma contaminação biológica, tá? Os micro-organismos nem sempre vão estragar os alimentos, né? Como eu falei, os patogênicos só causam doenças, mas não causam alterações nos alimentos, né? Alguns micro-organismos, né, dependendo da quantidade que eles estão ali naquele alimento, eles não vão causar nenhum problema, porque isso vai depender, né? O aparecimento das doenças depende de vários fatores, como a quantidade de micro-organismos que é ingerido pela pessoa, a saúde da pessoa, a imunidade e a idade, tá? Então, eu e 10 amigos comemos uma pizza ontem, 3 passaram mal, 7 não. Porque possivelmente, né, a imunidade dessas pessoas estavam mais baixa, né, dessas 3 que passaram mal.
E também, outra forma de contaminação, né, pessoal, é a contaminação cruzada que nós vimos, que é a transferência de um micro-organismo de um alimento, né, para outro. Então, de um alimento contaminado para um alimento que não estava contaminado. A contaminação cruzada, ela pode ser de 3 tipos, né? Por contato direto, pelas mãos do manipulador e pelas superfícies e utensílios utilizados. Gente, vimos também, né, os tipos de contaminação alimentar. Temos lá a infecção alimentar, que é aquele quadro clínico que é decorrente da ingestão de alimentos contendo os micro-organismos vivos, né, as células dos micro-organismos patogênicos, né, que são os que causam doenças. Né? Então, esses micro-organismos vão se multiplicar no trato gastrointestinal e vão causar, né, diversos sintomas, diarreia, vômito, isso depende, né, do micro-organismo. Nós vamos ver alguns que causam infecção alimentar, como a salmonela, a Escherichia coli, a Shigella e os víbrios patogênicos. Quando falamos, gente, de intoxicação alimentar, né? Infecção, tenho que consumir um produto com os micro-organismos vivos. Na intoxicação, eu tenho que consumir um produto que tenha toxinas que foram produzidas por esses micro-organismos, tá? Não necessariamente, né, tem que ter o micro-organismo vivo ali, né? Mas eu vou ingerir as toxinas. Como exemplos de micro-organismos que causam intoxicação, o Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus e os bacilos cereus. Quando falamos de toxinfecção, a junção das duas coisas. Preciso ingerir um alimento com muita quantidade de bactérias que vão produzir lá as toxinas no intestino, ou já, né, eu consumo um alimento que já tem a bactéria e as toxinas, e lá no meu intestino ele vai continuar liberando toxinas, né, e vai causar uma toxinfecção alimentar, né, como os micro-organismos, o Clostridium perfringens e o Bacillus cereus clássico, tá, gente? Falando então sobre essas doenças, né? As doenças transmitidas por alimentos, né, são conhecidas pela sigla DTA, são aquelas que são causadas por ingestão de alimento ou água contaminados. Contaminados pelos agentes químicos, físicos e biológicos que nós já falamos, tá? O que caracteriza um surto de uma doença? Quando duas pessoas ou mais comem o mesmo alimento e apresentam os mesmos sintomas, né? As doenças transmitidas por alimentos geralmente dão aqueles sintomas: diarreia, vômito, náusea, febre, né? Isso depende do micro-organismo, depende da doença que está contaminando ali a pessoa. Ok? Vamos falar um pouquinho agora, gente, sobre alguns micro-organismos que causam doenças, tá? O Staphylococcus aureus é um micro-organismo que habita, né, o homem ou animais, né, de sangue quente, nas mucosas nasais, garganta, cabelos e na pele. Então, é muito fácil de ser transmitido para os alimentos, né? A disseminação desse micro-organismo ocorre pelos manipuladores, né, nos úberes de vacas, na pele, na carcaça dos animais, por meio de equipamentos e utensílios contaminados, tá? Então, eu vou acabar colocando esse micro-organismo lá nos alimentos que eu estou produzindo. Principalmente os alimentos que estão envolvidos, né, em doenças transmitidas pelo Staphylococcus aureus. As aves congeladas, as saladas de batatas, ovos, atum, bolos recheados, doces com creme, tortas, leite cru e sorvetes, tá? Então, esses são os alimentos principais, os principais alimentos envolvidos em doenças por Staphylococcus aureus. Gente, os sintomas da intoxicação que o Staphylococcus aureus causa são muito comuns, como outras doenças, né? Vômitos, diarreia, dores abdominais, náuseas, salivação intensa, sudorese e desidratação, tá? Nesse caso, né, o Staphylococcus aureus, ele causa uma intoxicação e ela é raramente fatal, ok? Então, não é, vamos dizer que não é dos micro-organismos mais perigosos. Ela pode ser fatal, mas é raro, tá? Falando então agora sobre o Clostridium perfringens. É um micro-organismo, é uma bactéria que habita o trato digestivo do homem e dos animais, habita a água, o solo e a poeira. Então, quais são os principais alimentos envolvidos em contaminações por Clostridium perfringens? Os produtos carnes, bovinos e aves, os molhos, temperos, as tortas, saladas,
queijos tipo frescal. O Clostridium perfringens, ele causa uma doença, né, com sintomas como uma severa diarreia, com odor fétido, dores abdominais, uma grande quantidade de gases, vômitos e febres, né? As febres são um pouco mais incomuns, tá? Geralmente a doença causada por Clostridium perfringens dura 24 horas e é normalmente, né, de pouca gravidade. Clostridium botulinum, esse aqui é perigoso, gente. É um micro-organismo que habita o solo, o trato intestinal de animais, peixes, alimentos, rações, tá? A disseminação desse micro-organismo ocorre, né, por animais sadios portadores assintomáticos, pelo solo e pela poeira. Quais são os principais alimentos envolvidos em contaminações por Clostridium botulinum? As conservas caseiras, os alimentos embutidos, enlatados, consumidos sem cozimento. Esse micro-organismo, gente, ele causa uma doença muito grave, né, que causa paralisia. Né, inicia lá com perturbações gastrointestinais, náusea, vômito, diarreia, prisão de ventre, e aí começam alguns distúrbios visuais, paralisia dos músculos da face, da cabeça, da faringe, até chegar a uma paralisia respiratória e a morte, tá? Então, esse micro-organismo é fatal, é muito perigoso. Falando um pouquinho sobre o Vibrio cholerae, né? Tem como habitat o homem, né? O trato gastrointestinal do homem. A transmissão dessa bactéria ocorre pela ingestão de água e alimentos contaminados, né? É um processo patológico muito severo, começa com uma diarreia moderada ou abrupta muito intensa, ele vai levar o paciente, né, a 12 horas, depois de 12 horas de processo, pode entrar em choque, porque ele vai perder muito, né, uma quantidade intensa de fluidos, e aí, após o início dessa doença, né, se não forem tratados os sintomas, pode ocorrer a morte em até 24 horas, então é algo muito rápido, né, se não for tratado de forma correta, também é um micro-organismo muito perigoso. Gente, falando um pouquinho agora sobre a salmonela, a famosa salmonela, quem nunca ouviu falar, né, habita o trato intestinal do homem e dos animais, a disseminação se dá principalmente em alimentos de origem animal, né, carnes, preparadas, aves, ovos, principalmente, derivados de leite, produtos de panificação, saladas diversas, tá? A salmonela causa a febre tifoide, né? A salmonela tif causa febre tifoide e a salmonela paratif causa a febre paratifoide. Outras salmonelas, né, causam febre de 38 a 39 graus, diarreia mucosa, ocasionalmente com sangue, dores abdominais, náusea e vômito, tá? E, para finalizar, pessoal, a Escherichia coli, né? É uma bactéria que habita o trato intestinal do homem e de animais também, né? A disseminação dessa bactéria se dá por material fecal e por meio de outros veículos que vão contaminar água e os alimentos, tá? Então, a Escherichia coli é uma bactéria que, se ela está presente, nós dizemos que há uma contaminação fecal, né? Que, de alguma forma, como ela é uma bactéria que habita o trato intestinal de homem e animais, né? Então, as fezes, né? Sempre que há contaminação com Escherichia coli, há a presença de material fecal. Não significa que eu tenho fezes ali no alimento. Significa que por algum meio de transmissão, né, houve, né, a disseminação dessa bactéria lá das fezes de algum local para o alimento, ok? Gente, os sintomas da doença causada por E. coli, né? Diarreia intensa e aquosa, fezes sanguinolentas, febres, náuseas, vômitos e dores abdominais. Bom, gente, resumidamente essa aula, a revisão dessa aula desse dia, era isso que eu queria falar para vocês. Nós podemos comentar um pouquinho mais sobre as bactérias na nossa aula online.